esse RGCast, naquele primeiro momento, era porque é identidade, mas também poderia ser RJ, Rui João. Porra, e daqui, ó. Eu pensei, Rui João. Rui João. Por quê? A gente sempre fala que todo grande projeto a gente nunca faz sozinho, a gente trabalha com outras pessoas e o João é um fiel escudeiro, tá aqui comigo sempre. É o cara que vem para moderar a minha conversa, porque como ele mesmo diz, ele é o equilíbrio. Ele me dá uma segurada quando às vezes a gente realmente perde um pouco do controle e tem vontade de falar verdades. E hoje a gente tem que ter muito cuidado para falar verdades, porque às vezes a verdade ela pode machucar alguém. E a gente tem que buscar um meio mais tranquilo de falar. Então estamos aqui novamente, mais um dia, e temos um convidado muito, mas muito especial. Alguém que já trabalhou no Exército, que saiu do Exército, foi para o Corpo de Bombeiros Militar e que foi para a Polícia Militar e que tem muito conhecimento, anos de experiência e não poderia passar sem vir aqui para conversar com a gente, que é o Sargento Batista, pessoa conhecidíssima em Blumenau e que ele vai poder falar um pouco, se apresentar, dizer o que ele está fazendo hoje em dia, que eu tenho certeza que, com certeza, quando você pensar no trabalho dele, você vai tê-lo como você o terá como referência. Então, eu antes de passar para o senhor Batista, eu sempre passo para o João, porque se ele não se apresentar, ele fica nervoso. Eu fico nervoso, fico triste, fico chateado. Sargento Batista, meu amigo, meu parceiro, que maravilha tê-lo aqui. Muito obrigado. O senhor já vai ter a palavra. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu e o Rui estávamos em reunião e quando o assunto surgiu, a gente só teve o nome no qual a gente pensou que foi o seu. Pessoal, mais uma vez, muito boa noite. Eu sou moderador, conforme o Rui diz, que o Rui ele gosta de falar a verdade nua e crua. Mas a verdade nua e crua, quando ela não é carregada de um certo nível de assertividade, de fato pode ofender. Porque ou você vai acabar sendo, você vai ter uma atitude muito ativa dentro dessa assertividade ou uma postura muito passiva. E isso vai te comprometer. Tenho certeza que o senhor vai contribuir demais para o nosso podcast no dia de hoje. E tenho certeza que teremos uma ótima noite. Se o senhor começar falando do seu currículo, nós vamos sair daqui 3 horas da manhã. Vamos lá, Rui. É com o senhor Sargento Batista, por favor, Sargento Batista, se apresente pra gente, fale da sua longa carreira no meio militar, desde quando saiu do Exército, por favor. Bom, Marcos Aurélio Batista, 60 anos de idade, né? Hoje sargento da reserva da Polícia Militar de Santa Catarina. No Exército eu passei durante 9 anos, 6 meses e 4 dias. Eu conto até os dias, até as horas, porque na época foi um período muito importante da minha vida pessoal e profissional, onde eu me formei militar e adquiri alguns valores que eu trago para a minha vida. São princípios, né? Valores. Exatamente. Perfeito. E um deles é esse, né? Que é o mesmo que o teu. E é por isso que é bom ter o João como moderador. Porque eu sou uma pessoa que quando a pessoa perguntar para mim se eu acho que ela é bonita ou é feia, eu vou falar o que eu acho, não o que ela está esperando ouvir. Perfeito. Mas o tempo me fez também aprender a comer essa carne crua com temperinho, né? A gente coloca um tempero que fica... O João é o tempero, então. Eu sou o tempero. O certo era eu estar no meio, pessoal, porque hoje promete. O João, para mim, é uma pessoa que eu aprendi a admirar. Ele foi aluno soldado, eu fui instrutor da formação dele na Polícia Militar, e ele se formou soldado e depois foi galgando postos na corporação, hoje é sargento, e quando eu me transferi do Corpo de Bombeiros para a atividade policial... Quanto tempo você foi no bombeiro? Bombeiro eu saí do Exército esse período inicial da minha carreira. Depois fiquei 13 anos no Corpo de Bombeiros. Sargento Batista, o divisor de águas do senhor no Corpo de Bombeiros foi aquela ocorrência na Rua 15? Olha, divisor de águas no Corpo de Bombeiros, para mim, talvez eu tenha elaborado a pergunta de forma errônea. Vamos lá. Não que tenha sido o divisor de águas dentro da corporação, mas para que a comunidade o conhecesse melhor. Não foi ali? Nesse aspecto, sim, mas o divisor de águas foi que o Corpo de Bombeiros me tornou um ser humano melhor. Ah, perfeito. A minha atuação como bombeiro durante 13 anos,
mudou muito da minha forma de pensar sobre a vida, sobre como nós devemos encarar as outras pessoas. Sargento, faça uma síntese então pra gente, rapidinho, dessa ocorrência que foi na rua 15 de novembro, no edifício Catarinense. Porque tem muita galera nova aí que não sabe, né? O feito que o senhor fez naquele dia, o que isso gerou, isso também, o senhor começou a galgar promoções ali dentro do Corpo de Bombeiros. Eu estava de serviço naquele dia, escalado para um simulado no aeroporto. Nós tínhamos terminado um curso na época, chamado CVE, um curso que forma pessoas para atuarem em uma situação de uma queda de aeronave em área urbana, na cidade, né? Com múltiplas vítimas. Então nós fizemos o curso durante 2 dias e naquele dia nós iríamos para esse simulado. E no horário que o simulado estava previsto, em que as sirenes do quartel do Corpo de Bombeiros iriam tocar para que nós guarnecêssemos as viaturas para irmos para o simulado, simulando a queda de uma aeronave na área urbana de Blumenau, o bombeiro que estava de serviço anunciou no alto-falante: não é simulado, incêndio no edifício Catarinense. E eu estava na garagem da viatura, do lado do caminhão. Eu não estava de serviço. Mas policial, bombeiro, tira serviço 24 horas, 365 dias. Essa é uma dificuldade do pessoal entender, né, Sargento Batista? O pessoal acha que a gente acaba o nosso expediente, vai para casa e que se acontecer alguma coisa, a gente pode ser convocado a qualquer momento. Exatamente. Então eu não estava escalado, eu não teria obrigação nenhuma, porque eu não estava compondo uma guarnição de serviço naquele dia, né? Mas eu não pensei 2 vezes. Eu subi no caminhão e fui junto para o incêndio, né? E chegando lá, quando as guarnições chegaram, a minha viatura ela chegou pela rua 15 de novembro. Então uma parte da guarnição foi pela rua 15 e a outra parte da guarnição foi pela Beira Rio, né? As guarnições policiais fecharam as vias de acesso do centro para possibilitar que as viaturas chegassem até o incêndio com maior rapidez, né? E eu estava na guarnição que foi pro lado da rua 15. E a nossa autoescada mecânica, que o pessoal conhece como escada Magiros, né? Sim. Foi pelo lado da Beira Rio. Só que uma senhora e um senhor, cabeleireiro e um cabeleireiro, que tinham lá um salão de beleza do lado da Beira Rio, vieram no andar que eles estavam pro lado da 15, e que era o lado onde estava o maior foco do incêndio. Sim. Então eles acabaram ficando presos ali. Isso. Que ano era, sargento? Que ano foi, sargento? Você lembra? Eu lembro, tem pessoas que já me disseram que foi em 95, para mim foi em 96. A data exata eu não sei perfeito. Te afirmar agora, né? Mas quando a minha viatura chegou e eu olhei para aquela janela aberta no primeiro andar, eu já vi o homem na janela pedindo socorro, nos salvem, né? E aí não tinha equipamento de proteção respiratória ali disponível, porque estava com o pessoal que foi para Beira Rio, para acessar pela escada Magiros para poder fazer algum resgate. E aí eu tive que tomar uma decisão naquele exato momento ali, que foi: ou eu vejo 2 pessoas, no caso, primeiro uma porque eu achei que era só um homem que tinha vindo à janela. Depois que eu subi, quando eu cheguei lá, não encontrei mais o homem, porque ele já tinha sozinho voltado para o lado da Beira Rio. E ela ficou ali porque ela já era uma senhora de idade e não conseguia se movimentar tão bem, né? E a fumaça já tomando conta, a temperatura já muito elevada, né? Muito calor. E aí eu pensei comigo: ou eu faço o que eu devo fazer para aquilo que eu fui treinado durante esses anos todos, ou eu vou ver uma pessoa morrendo na minha frente, porque a temperatura já era muito alta, a concentração de fumaça já era muito grande, o risco de ter um flashover, que a gente chama de flashover, né? Que é quando a fumaça, que são os gases combustíveis, entram em combustão instantaneamente, toma espaço, que a gente chama de língua de fogo, né? Um flashover, uma língua de fogo naquele local era grande. E aí eu falei para os meus companheiros: vamos arvorar a escada e eu vou subir para buscar ele, vocês me segurem aqui embaixo que eu vou subir. E aí, quando eles arvoraram a escada, encostaram a escada no parapeito do prédio, naquele andar, eu subi. Quando eu cheguei lá em cima, ele me falou: mas
Tem ela também. Ela quem? Eu não tinha visto ainda. Não, tem uma segunda pessoa, a dona Romilda. Né? E aí, ele estava do outro lado, já tinha voltado para cá e dito para mim que tinha mais a segunda pessoa. Porque primeiro eu vi ele e depois não vi mais ele. Quando eu subi, ele não estava mais lá. E aí ele apareceu novamente, porque ele estava em total desespero, né? Desnorteado, não sabia para que lado saía, né? A fumaça tomando conta do ambiente. Aí eu disse para ele, não, calma, eu vou levar o senhor para baixo primeiro e depois eu vou voltar para buscar ela. Né? Eu não vou sair daqui sem ela. Primeiro o senhor, porque é o senhor que eu tô com o senhor aqui agora. Ela eu vou ter que buscar ainda. Eu não posso perder o tempo de procurar ela agora, de fazer uma busca nela agora, né? Aí desci com ele, quando ele estava em segurança embaixo, porque a técnica sempre é o bombeiro descer junto, né? A pessoa nunca desce a escada sozinha. O bombeiro desce embaixo, né? Protegendo, segurando na escada para proteger a pessoa, para ela não cair. Né? Não tinha tempo de fazer nenhum tipo de salvamento por corda, né? Por sistema de cabo, com cabos de salvamento, então tinha que ser pela escada mesmo, porque era tudo muito rápido. Ali eu creio que em 5 minutos aquele andar todo já se incendiou, onde nós estávamos. Então eu tinha que sair com eles logo dali. E aí eu subi para voltar a procurar ela. Aí, Rui e João, quando eu subi e comecei a fazer a busca, eu comecei a chamar por ela, né? Senhora, senhora! E a fumaça já tomava conta, estava na linha da minha cintura já a fumaça, eu não conseguia mais ficar em pé no ambiente. Aí eu fiquei de gatinho, né? Comecei a engatinhar, senhora, senhora, fui tateando, até que eu encostei nela. Já estava desmaiada? Não. Tá. Não, ela não estava desmaiada ainda. Mas ela não respondia? Não, ela é idosa já, tinha uma certa idade. Ela respondia, mas estava assim meio que em estado de choque, né? Aí quando eu coloquei a mão nela... Desculpa, mas agora eu tô como se eu tivesse naquele momento, né? Eu disse, senhora, meu nome é Batista, eu sou bombeiro, vamos sair daqui. Aí ela disse assim para mim, não, meu filho, eu já sou uma pessoa idosa, eu tô sem força, eu não vou conseguir sair. Aí, rapaz, eu cheguei e disse para ela, eu disse para ela assim, não, senhora. Nunca vi o Sargento Batista emocionado. Nunca, hein? Trabalhei anos com ele, hein? Anos. Ele que sempre segurou as nossas broncas. Não, senhora, daqui eu não vou sair sem a senhora, não. Eu subi aqui para lhe buscar. Aí ela insistiu, ela, não, mas eu não consigo, meu filho, mal consigo ficar em pé. Não, senhora, então eu vou ficar com a senhora aqui. Eu não vou deixar a senhora sozinha, não. E aí eu pensei comigo, como eu, como bombeiro, poderia viver o resto de uma vida tendo abandonado alguém, sabendo que eu fui lá para tirar, né? E deixei. Mas é uma decisão deixei para trás. Assim, tu sabe muito bem, João, o Rui também sabe. Polícia não deixa polícia para trás. Nunca. Bombeiro não deixa bombeiro para trás. Nunca. E polícia e bombeiro não deixam cidadão para trás. Jamais. Porque a gente fez um juramento de proteger a vida das pessoas. Mesmo com o risco da própria vida, já diz o nosso juramento, né? Cara, eu sou de um tempo que tinha um pano verde e amarelo ali na frente que para mim teve e tem valor. E eu jurei perante aquela bandeira do meu país, que mesmo com o sacrifício da minha vida eu ia proteger o cidadão, as pessoas. E cara, eu olhava para ela era parecida com a minha avó. Poxa vida. Entendeu? Eu olhava para ela e via minha avó nela. Então, naquele momento eu fiz uma oração para São Jorge, para algum guerreiro. Eu sou filho de São Jorge, caçador de dragão, e disse para mim mesmo, não, se ela não for, eu vou ficar. Eu não vou abandonar ela. E aí eu insisti com ela e ela, tá bom, meu filho, tá bom, me ajuda então, vamos tentar sair. Aí eu dei uma arrastada nela e quando chegou no beiral do andar da janela ali, sim, cara, o beiral batia no meu peito. Eu tenho 1,65 m. Aí eu falei para ela, senhora, eu vou ter que colocar a senhora nas costas. Meu Deus. Vou pedir para a senhora me ajudar.
faça a maior força que a senhora puder fazer a hora que eu lhe puxar, porque eu vou usar uma técnica para botar a senhora nas minhas costas, passar a senhora pela janela, pelo beiral, mas confie em mim que eu não vou lhe soltar. Só que não tinha ninguém lá em cima segurando a escada. O pessoal já não conseguia mais subir por causa do calor, da fumaça. Os bombeiros que estavam me dando apoio ficaram lá embaixo segurando a escada. Aí eu tomei a decisão de realmente trazê-la até a janela e eu usei aquela técnica que a gente aprende nas escolas, ensina de bombeiro, né, que é transporte de bombeiro. Eu pisei na ponta do pé dela e puxei ela pelo pulso, trouxe até as minhas costas, agachei e levantei ela até o parapeito e passei o corpo dela. E fiquei segurando ela até ela conseguir se posicionar e encontrar a escada. Sei. Só que o problema foi o seguinte: na hora dela descer a escada, aquela escada que foi usada naquele momento, ela tinha banzos, ela tinha as laterais, os degraus, mas ela não tinha gancho. Então ela não enganchou no parapeito. Ela não ficou enganchada. Ela corria. Meu Deus. E aí quando eu percebi isso, o que eu fiz? Eu disse para ela: segure-se em mim, eu vou passar para o lado de lá, onde a senhora está, para o lado que a senhora está, e vou ficar aqui em cima segurando a escada. E foi o que eu fiz. Aí eu pedi para ela se segurar no parapeito ali, no beiral do janelão, né, da janela do prédio, passei para o outro lado e aí eu posicionei ela na escada e disse: agora a senhora vai descer com calma, degrau por degrau, e eu vou ficar aqui em cima segurando. Bom, a hora que ela começou a descer, quando estava mais ou menos na beirada, eu ouvia o primeiro estouro, né? Então um monte de vidro estilhaçando, caindo por cima da gente. Eu procurei proteger o corpo dela com o meu corpo e fiquei lá em cima segurando. Só que aí eu percebi que ia dar o flashover, que a fumaça ia entrar em combustão e o incêndio ia tomar conta do andar todo. Só que ela não estava lá embaixo ainda. E aí foi quando eu tive que tomar a segunda decisão. Estavam no primeiro andar vocês? Eu tive que tomar a segunda decisão de eu ficar lá em cima segurando até ela chegar lá embaixo. Isso parecia, para mim, no momento, uma eternidade, João, né? Parecia uma eternidade. Eu sei disso. Sim. É como num filme, tudo vai em câmera lenta. Tudo dura 2 minutos. Quando eu vi que ela botou uma vida toda. Quando ela botou o pé embaixo, que eu vi que ela botou o pé no chão da Rua 15, era paralelepípedo na época ainda. Quando ela botou o pé no paralelepípedo, eu olhei, aí eu pensei: agora eu tenho que me salvar também. E não ia dar tempo de eu descer degrau por degrau. Aí o que eu fiz? Eu botei os 2 pés no banzo da escada e desci pelo corrimão da escada. Pelo corrimão da escada. Deslizei até embaixo. E deu um impacto com os 2 pés no chão quando eu cheguei embaixo, né? Mas... Não teve lesão nos pés? Cara, eu sou filho de São Jorge, de algum guerreiro. E naquela época a gente era mais jovem, né? A sensação... Hoje em dia a perna vira, o joelho não aguenta. Eu acredito, não, eu ainda tenho o jiu-jitsu hoje que me ajuda um pouquinho. Mas... assim, eu acho que algum ser celestial deve ter amortecido um pouco o impacto dos meus pés no chão. Após esse evento, o senhor foi promovido, né? Teve um ato de bravura ali? Inicialmente foi aberto um processo, um inquérito policial militar, né? O Corpo de Bombeiro, na época, que pertencia à PM, né? Isso. Mesmo hoje, o bombeiro, sendo uma corporação militar separada da PM, ele também abre os seus inquéritos policiais quando há necessidade, né? Sim. Para apurar os fatos, né? Inicialmente existia um pessoal que meio que me acusava de ter cometido um ato sem usar equipamento de proteção individual, né? Quando entramos... Então, o primeiro foco do... Desculpa, pessoal, aqui é para maior de 18 mesmo, primeiro é botar o do polícia. É bem isso mesmo, a gente sabe o que é isso. O que aconteceu é que muitas histórias falavam que a sua imprudência é porque o senhor queria ser o Hollywood. Por isso que por isso nós começamos o programa comigo fazendo essa provocação, porque por isso é bom importante. É bom você falar isso, porque o Hollywood infelizmente não tinha nenhuma máscara à sua disposição, porque elas estavam com as guarnições que estavam fazendo o resgate do outro lado na Beira-Rio. E eram 2 máscaras
Mas dois equipamentos na época. Hoje o Corpo de Bombeiro, com certeza, nos dias de hoje, está muito melhor equipado. Claro. Num dos nossos podcasts, o Sargento Batista, nós falávamos com o Reis, tem uma situação. A situação que eu faço e serei criticado. Exato. A situação que eu farei e não serei criticado. E a situação que eu não farei, não serei criticado, não serei visto e tá tudo bem. Então, aonde quer que a gente vá, qualquer que seja a demanda que o senhor vai encontrar, sempre haverá uma fala. Qualquer das demandas haverá uma consequência. Eu vou dizer o seguinte para vocês e para quem está nos assistindo. Eu completei 35 anos de atividade policial militar, bombeiro militar, exército. Hoje sou bombeiro voluntário ainda, com 60 anos de idade no Corpo Bombeiro de Ascurra. Corpo Bombeiro Voluntário da União de Ascurra. Né? Nesses 35 anos, essas duas pessoas que eu pude, junto com meus companheiros, salvar a vida delas, inclusive ela é viva ainda, a dona Romilda. Puxa vida, ela é viva ainda. Que maravilha, que maravilha. Ele, infelizmente, já partiu, mas ela ainda é viva. Né? Não foram os dois primeiros que eu tive que colocar a minha vida em risco para salvar. E tu sabe quando é que eu vou deixar de colocar a minha vida em risco para salvar a vida de alguém? Nunca. Eu vou sempre estar preparado para fazer aquilo que for preciso fazer. Eu nunca vou deixar de fazer a minha parte. Naquele dia, muita gente me critica. Não usou máscara. Se eu tivesse máscara para usar, eu teria usado. Sargento Batista. Me permite a provocação? Quantas quiser. Tá no seu sangue. Conversávamos no veículo quando estávamos vindo para cá, né? De Kombi. E eu vejo que tá no seu sangue o bombeiro. Mas por que o senhor veio para a Polícia Militar? Queria experimentar coisas novas? Cansou do bombeiro? Posso fazer antes dele responder essa pergunta, fazer uma consideração, João? Por favor. Assim, Sargento Batista, a gente fazendo ou não fazendo, a gente vai ser criticado pelo que a gente é. Perfeito. Isso é uma coisa que é 100%. Vai ter sempre alguém que vai falar da gente. Está fazendo a coisa certa, fazendo a coisa errada, não fazendo. E a gente tem que tomar decisões. E eu sempre falo que a gente vai ser criticado por por quem a gente é. Muitos vão gostar e também vão odiar a gente pelo que a gente é. É uma coisa que é muito simples. E tu não vai entender por que aquela pessoa não gosta de você. Ela simplesmente não vai gostar de você porque você é você. Porque você... E isso é uma coisa que é comum. E o que tu faz, Rui, o que você faz, o Sargento Batista, o que o René faz, o que o Wellington faz, vai te impulsionar pra frente, tenho certeza disso. Olha, como eu estava falando para vocês, eu nunca vou deixar de fazer o que eu tiver que fazer por alguém. Se naquele dia tivesse equipamento à minha disposição, que tinha... O equipamento tinha, só não estava ali no local onde eu estava. Uhum. Estava sendo usado por outros bombeiros. Eu não era o único bombeiro em operação naquele dia lá. E eu tinha uma missão de fazer o combate. Acabei tendo que fazer um resgate, um salvamento, porque se eu não fizesse, até o pessoal que estava do outro lado na Beira-Rio dar a volta para chegar na 15. Teria morrido os dois. Com equipamento. Teria morrido os dois. Teria morrido os dois. E... Entendeu? E eu não tenho problema nenhum de dizer que eu não usei o equipamento porque não estava ali e fiz o que a minha consciência, como ser humano, como pessoa, como cidadão, como bombeiro, como profissional, me disse que eu tinha que fazer. Sargento Batista, sabe por que eu entendo, senhor? Eu vou dizer assim, vou trazer dois casos para mim aqui que foram muito emblemáticos, assim, na minha trajetória enquanto policial. Uma foi que, assim, eu atendia bastante homicídios, encontrei várias vezes o Jefinho aqui do Mesa Regional em homicídio. Cheguei a fazer alguns relatórios, investiguei homicídios. Teve um homicídio que aconteceu lá na Vila Itopava, num lugar, naquela via expressa que não tinha câmera, não tinha ninguém viu. O cara simplesmente apareceu morto no meio da estrada, com um tiro. E eu não consegui, não tinha jeito. Assim, eu ouvi todo mundo. Fui na empresa onde ele trabalhava, falei com a mulher. Eu investiguei a família, investiguei a mulher, filho, todo mundo. Fui ver se o cara tinha seguro, fui ver tudo. E ao mesmo tempo, a família me cobrando para ter a resposta. Cara, eu fiz tudo o que eu podia. E sabe o que aconteceu? Até hoje essa família não tem resposta. Porque eu não consegui. Depois daquilo ali, eu não quis mais saber de homicídio. Eu fui para trabalhar na Rubus, não queria mais fazer nada de homicídios, porque eu me sentia frustrado em não dar uma resposta para aquela família. O que aconteceu com aquele pai de família? E aí, outro assunto
Eu tava com um policial civil, um amigo meu, um cara que eu frequentava a casa dele. Não vou mencionar o nome dele, vocês sabem quem é, quem tá assistindo sabe quem é. Nós fomos para uma operação para buscar uns presos que tinham cometido um latrocínio aqui ainda, nessa época. E ele faleceu no meio dessa viagem. Eu sempre brincava na Carepol quando o cara tinha sido assim, o cara foi afogado, o cara vai vomitar, vai estar sujo, vai estar isso. Aí eu brincava na Carepol, falei assim, e a gente brinca de falar besteira na Carepol, fala assim, se o cara tiver vomitado, ele vai morrer porque eu não vou ajudar. E eu falava isso brincando, e vou dizer uma coisa, na hora que ele começou a passar mal e que ele desmaiou, o cara vomitou, ele se mijou, e assim, eu lembro de eu limpar o vômito da boca dele, passar a mão assim e fazer respiração boca a boca, fazer massagem cardíaca nele. E a gente estava com uma viatura caracterizada, e assim, eu lembro de estar parado num lugar fazendo massagem cardíaca, eu suava assim, e eu comecei a chorar, ia ficar cansado, porque tu fica... É uma situação que ninguém tá esperando de passar, é complicado. E assim, infelizmente não deu para salvar ele. Mas eu lembro, assim, pra mim aquilo ali foi uma eternidade. Eu não sei quanto tempo passou naquilo ali. Eu lembro que chegou a ambulância e eu ainda falei, cara, pelo amor de Deus, me ajuda ele. E nisso tudo, não teve ninguém para me ajudar a fazer massagem cardíaca. Não teve ninguém para me ajudar a fazer a respiração boca a boca. Eu fiquei ali sozinho, cara. Sozinho, eu e um outro policial, no meio do nada, ali perto de São Miguel do Oeste. Todo mundo olhando e ninguém te oferecendo ajuda. Mas e será que essas pessoas que olham, Rui, não é porque são leigas e não vou me meter para não atrapalhar, talvez para piorar o quadro da pessoa? O Sargento Batista pode falar melhor para nós a respeito. João, e tem outra situação, né? Tem gente que cola as placas. E aí por isso que é importante a gente falar também, a gente vai voltar àquele assunto lá, mas é importante falar por que tu veio aqui também, porque é o seguinte, o conhecimento liberta a gente. Talvez, e aí tu falou, chegou ao ponto. Tu chegou no ponto que talvez as pessoas não me ajudaram porque elas não sabiam o que fazer. João. Exatamente. Elas não sabiam o que fazer. Cola as placas. E aí a gente precisa das coisas mais básicas, que assim, as pessoas não sabem. A gente hoje vê pais chegando na frente de batalhão, de frente de delegacia, em frente da PRE, seja qualquer força policial, para pedir ajuda porque a criança está engasgada, está morrendo. Diuturnamente. E a gente precisa passar o conhecimento, por quê? Quantas crianças morrem engasgadas? Morrem porque o pai não sabe fazer a manobra. E assim, a tua vinda aqui tem esse caráter, porque assim, eu tenho o senhor como referência na questão de salvamento de criança, de adulto, de afogamento, tudo. E assim, você que está em casa, acompanha a gente, porque o Sargento Batista vai nos mostrar coisas básicas que podem salvar a sua vida, a vida de alguém da sua família, entendeu? Isso é importante falar. Então assim, acompanha que você mesmo pode salvar a sua vida num caso de engasgamento. E aí ele está aqui, de sufocamento, ele está aqui para falar sobre essas coisas. Então fique vidrado aqui, porque ele vai passar isso daqui a pouco, mas ele antes vai falar sobre por que ele foi para a Polícia Militar. Antes eu quero colaborar um pouco com a fala do Rui aqui, com o relato que ele fez, e fazer um pedido para todo cidadão. Nós, bombeiros, militares, voluntários, policiais civis, policiais penais, policiais militares, temos a missão de servir e proteger, de salvar a vida das pessoas. Quando você estiver num local, numa ocorrência, cidadão, cidadã, onde tem um policial trabalhando, onde tem um bombeiro trabalhando, se você não consegue fazer nada para ajudar, lembre-se que aquele policial precisa da proteção de Nosso Senhor Jesus Cristo. Faça uma oração. Peça para ele ser protegido na missão dele. Peça para ele ser amparado naquele momento, como o Rui precisou naquele momento de um apoio, de uma ajuda. E tenho certeza que se uma pessoa chegasse ali próximo ao local, policial, estamos aqui com vocês, vamos orar para tudo dar certo. Uma oração. Porque vocês não têm ideia do peso que é ter que proteger uma vida, salvar uma vida, né? Então é um pedido que eu faço em nome de todos os bombeiros e policiais. Já ajuda muito se você, de onde estiver, fizer a sua oração, tá? Ô, Sargento, mas muitas pessoas deixam de ajudar. Será que por conta dessa minha fala? Por não ter o conhecimento, talvez não ter um pouco de técnica, e aqueles que têm o pouco cola as placas? Aí nós vamos falar um pouco de cultura, tá, João? Eu sei que vocês são pessoas assim que têm um grande conhecimento, a gente pode falar um
pouco de filosofia e de cultura, né? Qual é a cultura do nosso povo? Tudo é o Estado. Ah, perfeito, perfeito. Tudo é o Estado. Perfeito. Terceirizar a responsabilidade. Nós já falamos sobre isso. Já falamos sobre isso. Então, numa cultura onde tudo é responsabilidade do Estado, e eu, cidadão, só devo acionar o 192, o 90, o 97, o 192, o 93, né? Tá tudo certo, então. Eu já fiz a minha parte, eu já acionei o Estado, afinal eu pago impostos, afinal o Estado tem que me dar segurança pública, mas e eu estou fazendo a minha segurança pessoal? Porque o Estado não tem condições de colocar um policial na frente da casa de cada cidadão, ou um bombeiro dentro de cada escola, para prestar socorro para os filhos das pessoas. As pessoas não querem aprender. Para cuidar do bem das pessoas, da família, do carro das pessoas. Né? Eu fui numa ocorrência uma vez como um policial, que o cidadão, ele simplesmente deixou. Ele chegou em casa 3 horas da manhã. Eu cheguei para atender a ocorrência, o cidadão, pois é, policial, levaram o meu carro. Estava na garagem. Tá, mas como é que o senhor encontrou o seu carro? Não, entrei com o carro na garagem e tá, mas o senhor tem tranca na garagem? Tem fechadura? Eu boto um cadeado, tá, e o senhor colocou o cadeado? Não, aquele dia eu deixei a garagem aberta. Tá, e a chave do seu carro? Fizeram ligação direta? Não, a chave eu esqueci... Na ignição. E agora que vai lá na polícia e quer que a gente entre no carro dele. Assim, você entendeu? Faz trabalho de vocês. Então existe... cultura. É cultura. Se acontecer alguma coisa, eu chamo a polícia resolve. Vai resolver. Mas também não está embutido nisso aí a questão do comodismo. Deixa eu explicar melhor para vocês. O que acontece? Eu moro em São Paulo. Nós fomos fazer uma viagem para São Paulo há 2 anos atrás de moto, ficamos 23 dias viajando. Chegamos na frente da casa do cara, nós queríamos deixar todas as motos na frente da casa dele, com os capacetes em cima. Aí eu lembro da cara o cara falou assim: "Você é louco, mano? Você é louco, mano? Onde você pensa que você tá? Aqui não é Blumenau, né? Bota as motos pra dentro e colocou as motos pra dentro, fechou a garagem com cadeado e botou uma cortina para que ninguém visse, porque senão eles arrombam para levar." Mas não precisa ir para São Paulo. Mas quando você vem... Para ter que fazer isso. Mas o que acontece? O que acontece? Nós ainda temos o perfil daquelas pessoas pacatas, aquelas pessoas acolhedoras, por conta da cultura. Por conta da cultura. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, ó. O negócio é o seguinte, nós ainda temos a cultura aqui ainda bem provinciana, bem conservadora, bem ainda, a cidade bem tranquila. Mas é o seguinte, você que é vagabundo, que quer pensar em vir pra cá pra fazer maldade, lembre que a polícia aqui é uma das melhores do Brasil, tanto a polícia militar quanto a polícia civil. E tu veio pra cá pra fazer coisa ruim, pode certeza que tu vai se dar mal, vai pra cadeia. Mas vamos à resposta então à pergunta do vamos João. Lá. Boa. João, é o seguinte... No ano de 2004, o Corpo de Bombeiros entrou, 2003, 2004, ele começou a entrar num processo de emancipação da Polícia Militar. Isso. Né? Para se transformar numa outra corporação. Continuar Corpo de Bombeiros, continuar militar, mas... Só com uma autonomia. Exatamente. Né? Eu não entrei no Corpo de Bombeiros, na Corporação Corpo de Bombeiros. Eu entrei na Corporação Polícia Militar. O Corpo de Bombeiros pertencia à Polícia Militar. Sim. Porque quando eu fiquei no Exército e no ano de 1990, em agosto de 1990, eu tive que sair do Exército porque terminou o meu tempo de serviço militar, né? O contrato que eu tinha com o governo para ficar no Exército, eu saí para a vida civil, voltei para a vida civil e não conseguia mais me enquadrar na vida civil. Então, o primeiro local que eu procurei de referência para mim foi a delegacia da Polícia Civil, fica ali perto do 23BI, que eu já tinha amizade com policiais. Como é que faz para entrar na Polícia Civil? E não tinha concurso na época. Então, o meu objetivo inicial era entrar na Polícia Civil. Antigamente, eu conheço um policial, Sargento, vou contar aqui uma história que ele falou que ele entrou na Polícia Civil. Pessoal, hoje não é mais assim. Depois de 88, nós temos a Constituição que diz que para você entrar num concurso público, você vai fazer prova, vai apresentar prova, vai fazer prova, apresentar títulos. Mas teve ele falou que entrou na polícia, o cara falou assim: tu quer entrar na polícia? Vem cá. Ó, carrega as caixas ali. Aí ele carregou caixa para um lado, caixa pro outro. Ele olhou pro cara assim: não, mas eu não vim para carregar caixa, eu quero ser policial civil. Assim, ó, cala a boca e que continua aí.
No outro dia ele era policial civil. Porra! Antigamente era assim, era uma outra época, é verdade? Sim. É mentira, Sargento Batista falando? Sim. Mas eu, no meu tempo, já era concurso público. Mas, então, sim. Mas ali é de 88, ele era antes de 88? Ele era de 82, eu falo assim. Eu tenho que convidar ele para vir aqui para ele contar uma história que aconteceu antes de 88 também. Mas então, respondendo o João, o meu primeiro objetivo era ser policial e entrar na Polícia Civil. Pela referência que eu tinha, porque eu tinha muitos amigos na Polícia Civil. E como era perto do batalhão ali, de vez em quando a gente ia até a delegacia resolver alguns problemas. Era soldado que era por algum motivo conduzido, e aí eu ia como sargento lá do Exército, né, verificar o fato e tomar as medidas legais para que o batalhão também desse sequência àquela situação ocorrida com os policiais, com os militares, né? Eu tinha muito amigo na Polícia Civil. Sempre tive e tenho amigos na Polícia Civil, e gosto da Polícia Civil e gosto dos policiais civis, né? E vejo e reconheço a importância dos policiais civis e da Polícia Civil para a sociedade, né? E às vezes, isso é muito importante, as pessoas não conseguem diferenciar as missões das duas corporações. É importante. Confundem. É verdade. Né? E isso não é legal, porque é legal elas entenderem qual é a missão constitucional de cada uma. Né? E que o trabalho das duas... Pro leigo, polícia é polícia. Pode. Eu ia falar isso agora. Falar assim, a missão da polícia é o seguinte: é empurrar vagabundo, bandido pra cadeia. Um de uma forma, outro de outra. Um através de investigação e outro trabalho. E está muito além disso. Está muito além disso. Mas agora, a nossa função hoje é proteger a sociedade, colocar bandido na cadeia, fazer isso. Se eles vão ficar ou não, mas nosso trabalho a gente tem que fazer. Não é verdade? A gente sabe que hoje está difícil, Sargento Batista, ficar o cara preso. Pro cara ficar preso hoje em dia é muito difícil. Mas, Rui, para quem nasceu para ser cão, nunca vai ser. Tem vários tipos de cães, né? Nunca vai ser rato. Tem os cães de guarda, né? Uhum. Para quem nasceu para ser cão de guarda, e aí tem o pitbull, que não é cão de guarda, né? Os pastores alemães são cães de guarda, né? Então, para quem nasceu para ser cão de guarda, para nós não importa se o elemento vai parar ou não de cometer o crime, porque isso é da natureza dele, né? E muitas vezes está condicionado a situações sociais. Vou te fazer uma pergunta interessantíssima agora. O vagabundo conhece o policial e o policial conhece o vagabundo só de olhar? Eu quero que o senhor responda, porque o senhor tem muito mais tempo de polícia do que eu, e é importante perguntar isso, porque essa é uma pergunta que geralmente é feita no judiciário. Mas como é que você sabia que ele era bandido? Por que você abordou ele? Então é interessante falar isso. Com o tempo, Rui, o policial não precisa nem olhar. Do ambiente que ele chega, ele já sabe se o ambiente já é um ambiente propício à presença de vagabundo. Começa pelo ambiente. Claro. Aí isso não é uma questão de discriminar. Não, a recíproca é verdadeira. Não é isso. O bandido, quando tu entra, ele sabe quem é polícia. Ele conhece o policial, ele sabe que o cara é policial. A postura do policial é uma, do bandido é outra. Um se reconhece, assim como o gato e o rato se reconhecem. Vamos dar um exemplo bem simples aí. Todas as vezes que eu participei, quando na Polícia Militar, de barreira policial, né, de trabalhar também na questão de trânsito, muitas vezes, a maioria das minhas abordagens sempre foram assim: cidadão, boa noite, por favor, acenda a luz interna do seu veículo, os documentos, por favor. Né? Então sempre foi de uma forma respeitosa. Então muitas vezes você só de olhar para o comportamento do cidadão, você já vê que o cidadão já não é um cidadão... Na conversa, no olhar... Que vai te respeitar, né? Então, algumas vezes eu tive a seguinte resposta quando eu fiz esse tipo de abordagem. Porra, mas mais uma vez me pararam de novo? É a quinta vez, eu já estou de saco cheio. Pô, ele não me respondeu um boa noite que eu dei para ele, cidadão, com um boa noite, policial. Isso aí. Então ali você já sabe que está lidando com alguém... É esquisito. Que não está muito correto, porque você está sendo respeitoso e não está sendo respeitado, né? Perfeito. Não o respeito pela autoridade policial, o respeito pelo ser humano, pela pessoa. O respeito pela autoridade, ele está intrínseco, ele é inerente à tua função que está sendo exercida. Grande? 748. 748. Vamos lá. Continuando então. Sargento Batista,
Então, assim, ó, eu vou voltar, eu falei desse assunto porque às vezes a gente está em audiência, alguma coisa, e eu vejo ainda mais hoje em dia que estão sendo questionadas abordagens policiais, tanto da polícia militar quanto da polícia civil, que você tem que apresentar por que você abordou aquele cara, por que tu fez isso. E assim, ó, o advogado fica pegando nisso, muitas vezes o juiz acaba entrando nessa também e fala assim, vou desqualificar o flagrante porque o policial não lê os direitos dele, aquela coisa americana. Na verdade, o cara vive num mundo, ele vê muito filme, vê muita série e quer trazer para o Brasil. E infelizmente a gente tem uma realidade completamente diferente e não pode esperar que os comportamentos também são diferentes do próprio bandido. E às vezes eles qualificam por qualquer besteira. A gente já viu isso. Sabe por que eu digo isso? Teve um cara que foi pra corregedoria porque ele levou o cara levou o bandido, o cara assaltante que estava com fuzil, sem camisa pra delegacia. Aí faltava tu tirar a tua camisa pra botar nele assim, olha, porque tu desrespeitou a dignidade dele. Porra, ele tava sem camisa na rua, tu vai fazer o quê? Não, vamos lá na tua casa buscar uma camisa. Tu não sabe se o cara tem... Sabe, se ele tem mais gente lá na casa dele, se ele faz parte de uma quadrilha, aí tu vai se expor, tomar um tiro, morrer por causa da porcaria de uma camisa. Aí o juiz sentado, vai julgar a tua conduta como inadequada. Calma aí, porque tu não botou uma camisa nele? Eu posso responder para vocês que para quem fica sentado numa cadeira, com o traseiro sentado na cadeira a maior parte do dia, só com papel na mão, fica tudo muito mais fácil. Com isso certeza. que eu posso responder. Era Com todo respeito. Mas é isso aí. Agora, para quem está lá na ponta, na rua, enfrentando a situação... Né? É frações de segundo para decidir as coisas. Com certeza. É diferente. Com certeza. Mas vamos lá. Então... abriu concurso para o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Eu fiz o concurso para o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. E exerci a atividade por 13 anos. Aham. Tá? Muito bem. Quando chegou na época da emancipação, eu tinha que tomar uma decisão. Eu tive que tomar uma decisão pessoal e profissional. Eu, na época, estava com o tratamento da minha filha. Minha filha tinha um tumor cerebral. Né? Que foram feitas 3 cirurgias cerebrais. Hoje minha filha ela tinha 3 anos de idade, quando ela teve a primeira convulsão dela. Hoje ela está com 30 anos de idade. Né? Minha esposa, infelizmente, já faleceu, né? Logo após essa luta do tratamento da cura da minha filha. E eu, na época, precisava muito ter uma renda extra. E eu dava aula fora, no quartel, né? Eu dava treinamento, eu participava de cursos de formação de brigadista, socorrista, então eu dava treinamento extra função de bombeiro, né? Na minha hora de folga. E a minha esposa, na época, ela falou para mim assim, amor, por que a gente não abre uma empresa? Você não pode ter no teu nome, mas pode ter no meu nome, e você dá as aulas ali, e esse dinheiro que entrar na tua hora de folga. Então ela trabalhava 24 horas de plantão no bombeiro, de serviço, e nas minhas 48 horas de folga eu dormi um pouquinho, porque pessoal, o bombeiro, o policial não é robô, tá? Dorme, se alimenta, café da manhã, almoço, janta, também tem que pegar férias, também fica doente, tá? Então, é importante falar. Porque às vezes tem pessoas que acham que, nossa, mas 48 horas de folga? Nossa, eu queria ter um emprego desse. Só que esquece de dizer que 3 vezes 8... E não é só isso, 24. 24, pois é. Então eu trabalho um bombeiro, um policial trabalha em um único dia, muitas vezes, quando ele está numa escala dessa, o que tu trabalha em 3 dias. Mas eu gosto... Então, se tu não der 2 dias de folga no mínimo para ele, fica difícil, né? E tem dia que o plantão pega, né? Tem dia que... a melhor resposta que eu tenho para isso sempre foi a seguinte: o concurso estava lá, você não fez porque não quis. Tá. É aberto, é concurso público, né? Aquilo que eu falei no início. É concurso público, né? Eu não fiz, o outro fez, passou, vou criticar. Não, mas assim, ó. Mas quando você vê um bombeiro passando na viatura fardada, é bonito. Quando você vê um policial civil executando uma prisão lá, uniformizado, polícia civil, é bonito. Quando você vê um PM fazendo ostensivo, é bonito de ver, né? Sim. Só que nem tudo é bonito, né? Okay. Tem um outro lado da moeda, né? Sargento, mudando do saco para mala. Isso aí. O senhor é um excelente socorrista, já salvou muitas vidas, e eu vou contar uma coisa que talvez o senhor não vai acreditar. Talvez. Dia desse eu estava em casa, jantando, tava comendo água, tava jantando, sozinho. E não é que eu me afoguei e quase morri.
E Engasgamento. Engasgamento. Naquele desespero, eu fui seguir uma receita antiga lá de Paulo Lopes. Certo. E botei um pouco de farinha na boca e botei água pra baixo. Porque falaram que assim desafoga. Só faltou o peixe. Fiz errado? Hã? Fiz errado. faltou peixe, fazer o pirão. Fez totalmente errado. A gente já vai demonstrar como é que se faz. Por favor. Eu só quero concluir que daquela etapa ali que eu estava explicando, eu tomei uma decisão de sair do Corpo de Bombeiro para a PM porque eu vislumbrei uma nova atividade que iria me dar uma nova motivação. Boa. E que quando eu fosse para a reserva, já que eu tinha aberto a empresa, eu ia ter um leque muito maior de atuação profissional, né? Ao ir para a reserva. Então foi uma decisão pessoal minha, né? Pensando profissionalmente também. E não errei no que eu fiz. Perfeito. Tá? Sargento Batista, o senhor Agora trouxe... vai salvar minha vida? Isso aí. Agora eu vou o senhor salvar trouxe também. balão, trouxe uma opção de coisa, agora eu vou falar uma coisa assim. A gente não tem isso em casa. Como é que a gente vai fazer pra salvar o cara simples? Pois é. Usando coisas em casa, coisa Pois que é. agora. Pois senhor. é. Eu Pois consigo, eu consigo me salvar sozinho. Vamos lá. Kit básico para você ter com você se você quer salvar uma vida. Isso aqui é um kit para um policial, né? Mas muito do que está aqui, uma pessoa da sociedade aí, civil, pode ter, né? Isso aqui é uma atadura israelense, porque para salvar uma vida, sempre em questões de trauma, a prioridade é controlar hemorragias. Eu tenho sempre a minha bandagem israelense comigo. Mas pode ter qualquer atadura. Uma toalha perfeito. dobrada, limpa. Ok. Um pano de prato limpo, Perfeito. seco, né? Uma camiseta seca, ou duas, ou três, ou quantos for necessário, para cobrir o local do ferimento que está sangrante. Porque o que mais mata rapidamente antes da chegada do socorro, do SAMU, do Corpo de Bombeiros, é alguém ter um grave ferimento e uma hemorragia que não seja controlada. O choque hipovolêmico, né? Exatamente. Primeiro princípio, controlar uma hemorragia. Ok. Tá? Aqui todo bom policial tem, tático ou não, né? A sua bandagem israelense. Tesoura para você ter acesso ao ferimento, cortando a roupa da pessoa para poder ter acesso ao ferimento, né? Nós profissionais vamos utilizar os EPIs básicos, óculos, né? Luva de procedimento para nos proteger, né? Vamos ter também campos para fazer curativo. E aqui eu tenho um aparelho... Esse campus aqui, só para explicar para o leigo em casa, é uma bandagem. Esse aqui é o que se usa em cima do ferimento. E a atadura é o que eu uso para fazer a bandagem, que vai fixar esse campo aqui. Né? Bom, eu estou mostrando aqui um kit de um policial, né? Tá. E um policial vai ter, um bombeiro vai ter, o bombeiro vai ter na viatura. Eu vou ter sempre esse aqui comigo. E máscara, né? Luva de procedimento, óculos. E aqui eu tenho um oxímetro, que é um aparelho que você coloca no dedo da pessoa e ele vai automaticamente ligar, aí vai dar para você que está atendendo a pessoa como é que está a oximetria daquela pessoa ali. Tá? Como é que está a saturação. Como é que está a oxigenação do cérebro da pessoa, e vai já marcar o pulso. Então, se tiver batimento cardíaco, vai marcar o pulso nesse aparelho oxímetro aqui, vai dar como é que está o pulso, se tem pulso, e como é que está a qualidade do pulso, e vai marcar também a oximetria, que é a capacidade da pessoa respirar e oxigenar a circulação sanguínea, né? Através do sangue que é pela ponta do dedo que você vai conseguir medir. Vou te jogar numa situação ainda mais esdrúxula, uma coisa bem esquisita. Tá, beleza. O policial tem isso, o senhor tem isso. Agora vamos lá. No caso do João ali, ele tá em casa, ele não tem nada. Agora a pessoa que tá vindo em casa ali fala assim, ó, eu não tenho nada. A minha farinha com água ia me matar, então? Me matou, eu meio que saí tossindo lá, igual um louco, e vivi. Vamos lá. Deu sorte. Sobrevivi, dei sorte, então. Vamos lá. Primeiro sinal de estado de choque de uma pessoa que está passando por uma situação de emergência, o desmaio. Por quê? O que o desmaio indica? Indica que já não há uma boa oxigenação cerebral. Okay. Então já pode não haver uma boa circulação sanguínea ou uma respiração que leve oxigênio suficiente para o sangue, pelo batimento cardíaco, levar até o cérebro. Certo? Então vai ocorrer o desmaio. A própria língua da pessoa, se a pessoa estiver desmaiada, pode obstruir as vias respiratórias, a passagem do ar. A própria língua da pessoa. Tá? Então, primeiro, o que eu tenho que tratar? Graves hemorragias. Se aparentemente não é uma grave hemorragia, o que eu tenho que fazer?
abrir as vias respiratórias da pessoa. Nesse caso que você está citando, que a gente já vai fazer a demonstração aqui, você pode fazer o autossocorro se você estiver sozinho. Como? Engasgamento. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma mochilinha que eu trouxe aqui, eu vou me equipar com ela. Fica à vontade, a câmera... Ali! Ui! Opa! Calma aí. Balançou. Balançou. Pronto, tá aqui, não ó. tem nada a ver, né? Não, tá ali, ó. Vamos botar o... Vamos botar lá o... Eu juro que não era o meu objetivo. Vamos lá, vou colocar essa mochila aqui, vou pedir pro amigo aqui colocar pra mim. Com certeza. Isso, vira essa aqui pra ti, João. Essa aqui? Isso. Vira isso pra ti. Isso, boa. Aí, ó. Aí tu, João, aparece. Também. Boa lá. Ao vivo tem esses problemas, né? Isso. Tem que afastar um pouquinho mais, Sérgio Batista. Vem mais pra cá. Tá. Vamos Isso, lá. ó. Vamos lá. Vir um pouquinho mais pra frente. Veja pra mim, por favor, ali o objeto ali, João. O objeto? Ó, no caso, a espinha de peixe, Dá uma virada ali Um também, pedaço pessoal que tá de em casa carne. vendo ali no Instagram, Perfeito. por favor. né? A farinha toda que você colocou pra dentro da boca Aham. ia mais ajudar a obstruir mais ainda as vias respiratórias. Então aquela pessoa ia ficar engasgada mais tempo. Ok. Então, o que fazer? Primeiro, não colocar nada na boca. Então, eu estou engasgado, estou sozinho, me aproximo com o meu abdômen e encosto o meu diafragma aqui nessa mochila. Essa parte branca com a cruz aqui indica onde é que é o diafragma, que é mais ou menos na altura entre o dedo mínimo no umbigo da pessoa e o dedo polegar, esticando o máximo possível, e eu vou estar em cima do diafragma, no abdômen da Beleza. pessoa. Então a medida é do umbigo. Do umbigo. Beleza. Com o dedo mínimo. Aham. E o dedo polegar eu estico o máximo possível para a palma da mão ficar em cima. Ok. Agora eu sei que a palma da mão está em cima do diafragma. Agora eu vou fechar a minha mão e vou fazer a massagem. Em uma pessoa é assim que eu vou fazer a manobra, chamada Perfeito. manobra de Heimlich. Perfeito. Posso até demonstrar em um de vocês se quiser aqui ver depois. No autossocorro eu não vou conseguir desengasgar fazendo essa manobra. Exato. Ok. Então eu vou procurar algo que substitua essa compressão que eu faria em uma pessoa com a mão. Ah. Então eu apoio meu diafragma, por exemplo, num encosto de cadeira e começo a fazer compressões diafragmáticas comprimindo o meu próprio abdômen enquanto no encosto da cadeira. Uma vez para dentro, duas, até sair o objeto. 3, 4, 5, 6. Saiu o objeto. Saiu o objeto. Por quê? Qual é o princípio? O que eu fazia antes de eu me engasgar? Eu respirava. Parei de respirar porque ficou obstruído as vias respiratórias. Perfeito. Então, se eu respirava, o que tem dentro dos meus pulmões? Ar. Ah, Então, é o princípio de eu comprimir o diafragma, para esse músculo diafragma, comprimir os pulmões, para ele empurrar de fazendo volta. o ar que está no pulmão empurrar o objeto para fora. Ok. Esse é o autossocorro. Tá. Ô, Sargento Batista, e aqueles pais de primeira viagem, ou até mesmo os pais de segunda, terceira, quarta viagem, que nunca passaram pela situação e daqui a pouco pega um bebê, por exemplo, que se afogou com leite materno, ou com aguinha, ou com suco. Vamos mostrar com o bebê. Só que antes eu convido um amigo a vir aqui Vamos lá, João. fazer a demonstração. Agora não é o autossocorro. Eu primeiro mostrei, né, Rui? O autossocorro. Agora eu vou demonstrar o socorro numa pessoa engasgada. Ok. Né? Que é quando alguém... Tá aí o objeto, Rui? Isso. Tá aqui o objeto. Tá aqui. Vai um pouquinho Agora pra o... trás. João, Pra trás? Só um pouquinho pra O trás. João vai colocar essa mochilinha aqui. Vamos prender dos dois lados aqui para Ó, não o ficar João. solto, né? Perfeito. Ok. Primeiro passo. Eu vou, a pessoa está engasgada. Sinal universal de engasgamento. A pessoa vai levar a mão aqui, né, na região da glote, no pescoço, e vai começar a perder a cor, né? Ficar cianótico, azulado. E eu vou perguntar para ele: João, engasgou? Engasgou? Se ele não responder, eu sei que é um engasgamento, que ele é um engasgamento total. Então, se eu não agir agora imediatamente, Pode vir a morte. ele pode morrer. Então, agora, o que eu tenho que fazer? Rui, aciona o SAMU, telefone 192. Nesse momento, agora que eu constatei que ele está engasgado, né? Ou acione o Corpo de Bombeiros, telefone 193. E já vou começar a manobra. Me posiciono atrás da pessoa, coloco o meu pé entre os pés da pessoa, faço aquela medida do dedinho mindinho aqui no umbigo, o dedão máximo que eu puder esticar, palma da mão, fecha e agora começa a comprimir.
para dentro e para cima, até sair o objeto. Desengasgou o João. Salvou o João. Desengasgou, ele volta a respirar porque ele não tinha perdido a consciência ainda. Ok. Certo? Se ele perder a consciência, eu vou ter que aparar ele, por isso que eu me posiciono aqui, ó, para poder aparar, para ele não cair, bater de cabeça na quina de uma mesa, cair de cabeça no chão, porque daí quando o pessoal do SAMU chegar, vai ter alguém que estava engasgado e agora pode estar com traumatismo de crânio. Essa era a pergunta que eu ia fazer para o senhor. Né? Nessa situação, eu ainda estou consciente, mas se, apaguei. Com o senhor fazendo a manobra. Exatamente, aí eu vou colocar a pessoa ao chão e aí o procedimento que a Associação Americana de Cardiologia preconiza é que se iniciem as manobras de reanimação cardiopulmonar. O que o Rui fez no caso lá com o amigo dele. Que daí isso já seria assunto para outro programa, né? Para vir aqui demonstrar em outro programa, se for o caso. Maravilha. Certo? Aí, assim, o nosso maior problema hoje, porque o adulto ele acaba se virando, ele bate no peito, come farinha com água, igual o João fez, que ia se matar um pouco mais, mas a gente vai tentar dar um jeito. O nosso maior desespero, Sargento Batista, é quando a gente chega naquele ponto, e aí eu acho que é o desespero de todos os pais, cara. Eu lembro quando eu tive meu filho, era bebê, meu desespero é que ele se afogasse, então assim, eu tinha um monte de cuidado até de como é que eu botava ele deitado no berço, ficava toda hora olhando pra ver se ele tava respirando. Eu fiz muito isso, ir lá no berço, olhar, não, tá tudo certo. Ah, não, tá tudo certo. Os pais, né, Rui? os pais cutucar pra ver se tá vivo. Os pais e as mães, eles acabam assim, dormindo um pouco, porque eles ficam com aquilo na cabeça e eles vão o tempo todo lá. E com alguns pais, acabam acontecendo isso. E é importante a gente trazer esse conhecimento aqui, Sargento Batista, e novamente agradeço o senhor por vir aqui e demonstrar para o pessoal que está em casa o que fazer para salvar a vida do seu filho, da sua filha, de alguém da sua família, ou talvez até do vizinho. Porque às vezes a pessoa está ali correndo desesperada, pedindo ajuda, e se você puder fazer isso, vai salvar a vida daquela criança. Okay. E aí? Vamos lá. Bebês. Qual o problema do bebê? O João pode sentar? Vamos sentar aqui? Estou quase ali. Não, o João pode sentar. Pode sentar, vamos atrapalhar o Sargento Batista. Sai fora daí, João. Vambora. Vamos lá. Bebês. Qual o problema dos bebês? Principalmente lactente, que é o bebê que ainda mama no seio, né? Da mãe. É o que é o recém-nascido que mama no seio, né? O lactente. Eles podem morrer mais rápido que adultos. Porque eles entram mais rapidamente em hipóxia, que é o quê? Que é a condição de não ter uma boa circulação sanguínea e o cérebro não estar recebendo oxigênio num fluxo constante. Tá? Então, primeiro, saiba como segurar o bebê. Segure o bebê sempre no cavado do cotovelo aqui, ó, onde tem a articulação do antebraço com o braço, com as perninhas no meio aqui, ó, e deite ele nessa posição. Ao deitá-lo nessa posição, a palma da tua mão fica sendo o travesseirinho dele, ó. E ele já abre viéria. A língua dele já abre, já se reposiciona. Já não tranca mais a respiração do bebê, se não for engasgamento, que às vezes ele pode ter um desmaio e não é engasgamento, é algum outro problema. E assim que ele desmaiar, a língua dele já pode obstruir viéria, a própria língua. Então, se eu colocar ele nessa posição aqui, ó, ele pode já voltar a respirar. Ok. Porque talvez só a língua estava obstruindo a passagem do ar. Não voltou, tá engasgado porque... Não voltou. Vamos lá, o que eu tenho que primeiro descobrir? Se esse bebê está consciente ou inconsciente. Realmente está desmaiado? Está todo roxinho, cianótico. Se eu vi que ele estava mamando no seio da mãe... é um engasgamento assistido, então eu já sei que é um engasgamento. Se eu já sei que é um engasgamento, nesse momento, acione SAMU 192 ou acione Corpo de Bombeiros 193. Sempre o primeiro procedimento é chamar o socorro externo. E agora você socorreu o teu próprio filho. Porque se você deixar o teu filho lá, deitado na caminha dele, lá no berço dele, até esperar o SAMU chegar, talvez não dê tempo. Então o procedimento com o bebê é colocá-lo nessa posição e primeiro, agora eu vou fazer uma massagem com a palma da mão no peito para estimular ele, para ver se ele abre o olho. Para realmente confirmar se ele está inconsciente. Então se eu fizer esse movimento aqui, chamar por ele, bebê, 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 e ele abrir o olho, o que significa? Voltou, está respirando. Está consciente, está respirando. Ok. Certo? Tá? Muito bem.
Pode chorar, pode abrir o olho, pode chorar. Se chorar, melhor ainda. O que o choro indica? Quanto Força mais... no pulmão. Pai e mãe, não tenham, nesse momento, não entre em desespero, não tenham medo se o seu filho chorou. Porque ele estar chorando significa que ele está respirando e o coração dele está batendo. Quanto mais alto chorar, Mais força no pulmão. mais força no pulmão, mais ar ele está respirando, né? Está inspirando e expirando. Então, mantenha a chamada para o SAMU, porque o SAMU tem que chegar para avaliar o bebê, ou o Corpo de Bombeiros, mas já comece o procedimento. Não abriu o olho, não chorou, não reagiu. Vou na sola do pé, espeto com a unha aqui na sola do pé que é sensível, ou faço cócegas para ver se ele tem a mesma reação. É uma confirmação se ele está consciente ou não. Não reagiu. Já chamei o SAMU, já chamei o Corpo de Bombeiros, agora eu vou começar as manobras para desengasgamento. Eu gosto de fazer essa poltrona aí sentado, eu sentado, tá? Tem várias formas de fazer. Eu posso fazer em pé, como eu estou, só que uma pessoa que não tem treinamento como um bombeiro Pode tem, derrubar a criança. como um policial tem, pode deixar o bebê cair. E um bebê cair dessa altura aqui, bater de cabeça no chão, Já era. É. é Já muito era. mais grave. Então, eu indico sentar. Vamos colocar aqui bem para trás. A câmera está pegando bem? Pegando. Tá Ó. lá, tamo lá. Mantenha ele nessa posição, traga aqui na coxa. Ok? Agora, a palma da minha mão vai no peito do bebê e com esses dois dedos aqui, ó, eu seguro no ombro direito e esquerdo dele, ó. Com o dedo polegar um ombro, com o dedo mínimo o outro, e agora ele não cai mais, ó. Ó. Ah, E aqui eu faço um V com esses dedos aqui, indicador e médio aqui, ó, no rostinho dele. Então eu não estou tapando nem nariz nem boca, ó. E aqui eu chamo de sanduíche do bebê. Eu faço um sanduíche com o bebê. Aqui, ó, ele fica assim, eu consigo rotacionar ele não cai, ó. Certo? Então agora eu vou trazer ele para a coxa contrária, eu vou girar ele. Aqui ele não vai cair porque vocês podem ver que meu polegar e meu dedo Segurando mínimo ele na seguro frente. no ombro aqui, ó. Mão em concha, tem pessoas que fazem com a palma da mão, eu gosto de ensinar a mão em concha porque causa uma percussão maior no tórax do bebê, no pulmão, e dá uma pressão intrapulmonar maior, né? E o objeto sai mais fácil. 5 tapotagens. 1, 2, 3, 4, 5. Não vomitou, não chorou, recomeça o processo trazendo ele de volta. Agora, entre os mamilos, 2 dedos retos, 5 compressões no tórax. Porque lembra que o bebê tem parada cardíaca mais rápido do que um adulto por ficar sem respirar. Então eu já inicio a desobstrução comprimindo aqui e já começa a massagear o coração dele. A força necessária para isso no peito, isso é uma... Proporcional ao tamanho do bebê. Um bebê lactente, a força é proporcionalmente essa aqui, ó. Meu medo é de quebrar uma costela. Isso, sem eu fazer força adicional. A força do meu dedo, por isso que é interessante colocar o dedo reto, a força que eu consigo fazer com o meu dedo reto aqui, ó. Perfeito. 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Abri a boquinha, não chorou, não saiu, não vomitou. Reinicia o procedimento. SAMU tá vindo, né? Ligamos para o SAMU, telefone 192, ligamos para o bombeiro 193, ou entregamos esse policial nas mãos de um policial, de um guarda municipal, Beleza. que também tem curso e treinamento e formação para fazer esse procedimento, né? Mais 5 tapas. 1, 2, 3, 4, 5. Mas até quando que eu vou fazer, Rui e João? Até chegar o SAMU. Até chegar ou o até SAMU. chegar o bombeiro, ou até ele desengasgar. Beleza. Eu continuo fazendo esse procedimento aqui. 1, 2, chorou, desengasgou. Desengasgou, agora eu tenho que ter um cuidado maior. Por quê? Porque o mais grave não era ele estar engasgado. É ele voltar a respirar, e quando ele voltar a respirar, ele vomitar e aspirar o vômito que pode ir para o pulmão. Bom, novamente. Então agora eu tenho que trazer ele de volta para cá, nessa posição, tá? Com a cabecinha um pouquinho mais para baixo, para a gravidade ajudar a sair o restinho de leite que tiver ainda na boca dele. Uhum. E com a outra mão eu vou abraçar ele aqui, ó, para não ter risco dele cair. E aqui com o dedo mínimo eu vou Limpar a boca dele pra tirar. limpando o excesso de saliva e de vômito e de leite que tiver ali. E aguardo o SAMU ou o Corpo de Bombeiros, a guarnição chegar. Até para avaliar o bebê. Detalhe, quando você liga, empresta o celular um pouquinho, João. Quando você liga para uma corporação policial,
Entenda o seguinte, cidadão. Tudo que você fala está sendo gravado. Tudo que o atendente falar para você estará sendo gravado. Quando você liga para uma corporação policial ou do Corpo de Bombeiros. Então, esse tipo de ocorrência, liga e coloca no viva voz e não desliga o telefone, porque o bombeiro que lhe atender, o médico do SAMU que lhe atender, né? Ele vai... O policial que lhe atender, ele vai monitorar o teu procedimento. Então, isso aqui que eu estou demonstrando, ele vai explicar, faça isso, pai. Faça isso, mãe. Mantenha calma, a viatura já está indo, já está se deslocando. Então, é uma ocorrência que ela é monitorada. Então, você também deve manter esse contato com o atendente da PM, com o atendente... Tentou bombeiro, não conseguiu? Tenta SAMU. Tentou SAMU, não conseguiu? Tenta o 90 PM. Isso. Por quê? Porque uma corporação tem contato com a outra. SAMU fala com PM, PM fala com SAMU, né? PM fala com Polícia Civil. Os nossos canais de comunicação nós temos contato. Né? Fala com o bombeiro, fala com o PM, fala com Polícia Civil. Todos nós nos comunicamos, tá? Em prol de proteger a sociedade. Então, esse é o procedimento para o bebê. Então, eu demonstrei o auto-socorro para engasgamento em adulto, o socorro que eu faço para desengasgar um adulto, que eu demonstrei no João, e para bebê é esse procedimento aqui. Tá? Maravilha. Posso também trazer o bebê, não sei se dá para posicionar as câmeras aí. Calma aí, vamos lá, não tem problema, vamos ajeitar. Que eu acho, para quem está muito nervoso, mais seguro ainda, na mesa aqui, ó. Numa mesa aqui, ó. Por quê? Segurança da Por gravidade. que, Rui e João? Porque essa mesma manobra que eu fiz ali, eu posso ficar fazendo aqui, ó. Sim. E aqui, se por nervosismo o bebê sair da minha mão, ele tá em cima da mesa. Tá na mesa. Melhor ainda. Entendeu? Ou em cima de um sofá, em cima de uma cama, ok? Perfeito. Tá? O policial, o bombeiro, ele treina para fazer em pé. Ele faz em pé esse procedimento aqui, ó. Eu não faria em pé. Bom, eu já fiz várias vezes, não, mas... não faria, porque nervoso, né, cara? Nervoso, isso é treinamento, né? É. Isso é treinamento. Então a minha vida toda foi não só prestando socorro para proteger e Agora senta aqui com a gente. Sim, senta aqui com a gente. mas também a minha vida hoje é treinar, né? E agora a gente vai falar. Isso aí. Eu só quero dar uma mensagem final. Não, o senhor pode. Hã? Que quem quiser aprender primeiros socorros, né? Quem Isso quiser aí. aprender algo na área pré-hospitalar, que eu tenho a minha empresa de treinamentos. Convido para todos ali acessarem o Instagram Treinamentos Corrente. Por favor, lá tem vários vídeos onde nós demonstramos uma série de procedimentos que as pessoas em acessarem os vídeos já podem aprender alguma coisa. Aonde está localizada a sua empresa, Sargento? A minha empresa hoje está localizada no loteamento Girassol, a base da empresa. Inclusive, no final do mês agora, fica o convite para o Rui, para você e para os amigos aqui no estúdio a visitarem lá. Eu estou abrindo uma academia vertical. Se trata de uma academia onde as pessoas, em vez de irem praticar musculação, fazer ginástica, vão lá aprender e fazer técnicas verticais com um instrutor, onde vai ensinar a fazer a pessoa fazer um nó, uma ancoragem, como usar um cabo de salvamento, como fazer um rapel, como fazer escalada, como praticar essas atividades verticais, né? E final do mês agora a gente vai inaugurar. Eu quero fazer um convite para vocês dois irem lá conhecer. Opa, Estaremos lá. né? com certeza. E ajudarem a divulgar também. Então hoje, através da minha empresa, toda a experiência O nome da profissional. empresa? Corrente da Vida Treinamentos. Corrente da Vida Treinamentos. Instagram, Treinamentos Corrente. Lá vocês vão encontrar não só essa demonstração que eu fiz aqui, como outras, né? A empresa vai fazer 19 anos esse ano. Ela foi fundada porque na época, entra dentro daquela resposta da pergunta do João lá no começo, né? Na época eu estava com a minha filha com esse problema de saúde e a minha renda extra é o que ajudou a salvar a vida da minha filha para pagar exames, medicamentos, cirurgia. Então, e hoje está completando 19 anos, é uma empresa que ela literalmente nasceu para salvar vidas. E hoje o meu papel, o meu principal trabalho é ensinar pessoas a salvarem vidas. Sargento Batista, fico sem palavras. Desculpe por derrubar a câmera aquela hora. Forma de agradecimento. Ao vivo tinha é assim. Tinha certeza que seria um sucesso. O senhor é um homem que, no percurso da sua vida, veio se preparando para chegar onde chegou. Quer dizer, não chegou, né? Vai continuar galgando novos horizontes.
Então agradeço imensamente. Eu tenho certeza que o público que nos acompanhou gostou muito do que viu. Fica aqui o convite para que o senhor retorne em outra oportunidade. Fica meu agradecimento pessoal. O Rui vai fazer o agradecimento dele também. Mandar um grande abraço aí pro nosso amigo Fabrício Schultz. Fabrício Schultz, sua esposa. Nosso grande e fiel amigo, nosso patrocinador, Curbani. Curbani, hoje não veio o lanche, né, Curbani? Mas deixa, semana que vem vai vir. Logo hoje que eu vim, né? Pois é, logo hoje que o sargento veio. Nosso fotógrafo, nosso Jorge Tadeu, de Blumenau. Nosso Renner Wellington, esse menino lindo, de coração, de alma, sempre nos ajudando. É o menino que faz a coisa acontecer. Muito obrigado a todos. Rui, semana que vem estaremos juntos. Estaremos juntos novamente. É contigo. Pessoal, eu gostaria primeiro de agradecer ao espaço que nós temos aqui no Mesorregional, agradecer o Jefinho, agradecer o Wellington, que é esse menino valoroso que mexe aqui na câmera pra lá, pra cá, que ele que faz os cortes, que mexe aqui em tudo, ele que entende disso, é um guri mais novo. Essa gurizada sabe muito. Queria agradecer imensamente também ao Celso Renner, que está aqui, o nosso fotógrafo, está aqui junto com a gente. Vem aqui, Celso, você aparece aqui rapidinho, por favor. O Celso, ele faz formatura, faz casamento, ele faz até foto sensual. Se você quiser fazer, fique à vontade. O João vai fazer uma para ele também, mas não vai ficar muito legal. Pessoal, então assim, ó, querem saber? Celso Renner Fotografia. Procure ele tá no Instagram, tá em tudo. É um cara que é conhecidíssimo aqui na cidade de Blumenau. Está cobrindo eventos também, com certeza vai estar no dia 19 lá na Feijoada do Risca-Faca. Não esqueci de falar, dia 19, Feijoada no Risca-Faca. Pessoal, você que é casado, solteiro, aproveite. O ambiente é para tudo, para família e também para quem vai ficar depois das 15 horas, que aí é outro tipo de festa, para as meninas e para os rapazes. Mas você que é casado, assim como eu, vou lá, como minha feijoada, tomo minha cerveja sem álcool hoje, há 5 meses sem beber, cerveja sem álcool, e vou embora para minha casa. É sério isso? É sério, 5 meses sem beber álcool. 5 meses. Eu fico muito feliz. Verdade. Fico muito Parei, feliz. voltei para academia, tô treinando, voltar a ser o Rui que eu era. São os objetivos, não, Sargento Batista? Não. Traça o objetivo, Tu é meu amigo, que a consequência eu vou vai. acreditar É a porque consequência vai. É verdade mesmo. Eu tô indo pra academia direto, Isso é bom, voltando, fico contente. voltando a treinar. E agora sim. Estamos te esperando para que ele rola lá no Professor Feijó, lá no CT Feijó, pô. Irei com certeza. Eu gostaria de agradecer agora o Sargento Batista, que veio aqui, nos trouxe essas informações extremamente valorosas, que podem salvar a sua vida, salvar a vida da sua família. Tô mandando um tchau ali pro João, ele tá correndo porque ele quer ver o jogo do Flamengo. Ele vai para assistir o jogo do Flamengo. Hoje é dia de jogo do Flamengo. Lembre disso, eu também tô correndo para casa para isso. Mas, Sargento Batista, te agradecer mais uma vez. Assim, ó, muito obrigado pela sua disponibilidade, o senhor vir aqui apresentar isso que pode salvar a vida de alguma criança, de algum adulto, e isso não tem preço. Eu queria agradecer muito pela oportunidade, o senhor está aqui. Quero que o senhor volte aqui para a gente conversar sobre outros assuntos. Hoje a gente está falando sobre engasgamento de criança e também de adulto. Nós temos vários outros assuntos, nós poderíamos falar sobre o PPT, poderíamos falar também de outros cursos que o senhor tem também na questão de golpes, para falar sobre esses assuntos, que eu acho que vai ser bem interessante a gente falar sobre isso. O tempo é curto e por isso a gente não consegue ficar muito tempo. Mas agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Lembre, comentem, pergunte. E o seguinte, aqui o espaço é extremamente democrático. A gente traz pessoas que combinam com a gente, com os nossos pensamentos, com as nossas ideias, e trazemos aquelas que também têm totalmente oposição ao que a gente acredita. E isso é importante na democracia, no pluralismo político. Por quê? Quando a gente abre o espaço para discutir, é onde que grandes ideias são tomadas, é onde que realmente a gente acaba entendendo um pouco o lado do outro. No momento em que eu tenho certeza de tudo, pode ter certeza, eu estou errado, porque no momento que eu acho que eu estou certo em tudo, eu tenho um problema. E a ignorância não pode perdurar. Estou correto ou estou errado, Sargento Batista? Com certeza. Obrigado, Rui, irmão. conta sempre comigo. E nunca se esquece, só o bota é fogo, o resto é cinza. Meu Deus do céu. Dá-lhe Flamengo. Vamos assistir, pessoal. Vamos lá ver o jogo do Flamengo. Um abraço para vocês que estão em casa.